J mais ABC. Oferecimento Biovida Saúde. Promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Madel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu. O trabalho é nosso. Presidente da Câmara dos Vereadores de São Bernardo, o senhor Ramon Ramos, morre em acidente de carro. O prefeito Orlando Morando contempla mais 217 famílias com estruturas do programa A Casa é Minha. A campanha nacional do sarampo é expandida para novos públicos. Confira também todos os detalhes do tempo em toda a região aqui no Grande ABC. E fique por dentro da nossa tradicional sala de entrevistas, que hoje recebe em nosso estúdio, como de costume, todas as segundas, o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni, para aquele papo tradicional de toda segunda-feira. Hoje é dia 7 de outubro de 2019, Primavera Brasileira. Acompanhe, a partir de agora, a primeira edição ao vivo do J mais ABC de hoje. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à primeira edição do J mais ABC ao vivo de hoje. Pois é, pessoal, já estamos aí iniciando mais uma semana. E nessa segunda-feira você vai saber de tudo o que acontece aqui no Grande ABC em primeira mão e com todos os detalhes. E abrimos o editorial de hoje falando sobre duas notícias complicadas. Uma aqui de São Paulo e outra lá de Brasília. Mas para você saber de cara quais são essas duas informações, eu vou chamar o nosso repórter Vinícius Pazini, que está ao vivo, para contar mais detalhes sobre esse assunto. Boa tarde, Vinícius. Quais são aí as duas novidades que você tem para a gente inicialmente? Boa tarde, Gil. Boa tarde para você que está acompanhando o J mais ABC. Olha só, Gil, eu estou com dois assuntos aqui. Um de Brasília e outro de São Paulo. Eu vou começar falando pelo de Brasília. O ex-procurador-geral da República, o senhor Rodrigo Janot, entrou com uma arma no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, para tentar matar o ministro Gilmar Mendes. Isto foi no ano de 2017. Agora, o assunto aqui de São Paulo. No prédio do Supremo Tribunal Regional da Terceira Região, localizado na Avenida Paulista, aconteceu um fato assustador. Um procurador entrou e esfaqueou uma juíza. Para você entender melhor sobre esses dois assuntos, eu preparei uma reportagem completa explicando todos os detalhes de como tudo isso aconteceu. E a gente confere agora. Foi em 2017. O cenário político do país estava em ebulição. O ex-presidente Lula era interrogado em Curitiba na Lava Jato. Em Brasília, o governo Temer vivia momentos de tensão com o escândalo da JBS. No dia 11 de maio, antes de uma sessão do STF, Rodrigo Janot entrou armado na antessala do tribunal e ficou frente a frente com o ministro Gilmar Mendes. Já Gilmar sempre criticou duramente o ex-procurador-geral da República, por conta dos métodos utilizados pela força-tarefa da Lava Jato. Segundo Janot, Gilmar teria divulgado em 2017 informações que a filha dele era advogada de empreiteiras envolvidas na operação, o que colocaria o ex-procurador sob suspeita. Este foi o fato que fez com que Janot decidisse matar Gilmar. Outro caso interessante e assustador que movimentou a mídia na semana passada foi o procurador Matheus Carneiro Assunção, preso por tentar matar a facadas a juíza federal Louise Figueiras na sede do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Será encaminhado para internação provisória no Hospital das Clínicas de São Paulo. A decisão foi determinada no sábado pelo juiz federal de plantão, Fernando Toledo Carneiro, que atendeu o pedido da defesa. O servidor ficará aos cuidados da equipe de psiquiatria do Hospital das Clínicas, sem a presença de agentes da Polícia Federal. A unidade, no entanto, ficará proibida de liberar a Assunção sem autorização judicial. A Assunção atacou a juíza federal Louise Figueiras com uma faca, golpeando-a no pescoço, e jogou uma jarra de vidro contra a magistrada, que sofreu ferimentos leves. O procurador foi imobilizado por servidores no TRF-3. A Polícia Federal foi acionada e a Assunção foi preso em flagrante. Tá bom, muito obrigado, viu, Vinícius Pazini, por todas as suas informações. Daqui a pouco você volta com outra matéria aqui pra gente. E agora, para falar e entender mais sobre esse assunto, tema da reportagem inicial, do editorial de hoje, vamos então à nossa tradicional sala de entrevistas. Segunda-feira, todo mundo já sabe que a cadeira VIP é reservada para Antônio Carlos Gogoni, advogado, nosso parceiro aqui da TV+, sempre disposto a participar e esclarecer todos os assuntos pertinentes do nosso editorial.
Boa tarde, Gogoni. Obrigado Boa mais tarde. uma vez por estar aqui com a gente. A satisfação é toda nossa. E começamos, né, Gogoni, com um assunto bem delicado, né? O que está acontecendo com os homens da lei? A gente tem uma estrutura. A justiça foi criada pela própria civilização, pela própria sociedade, para dirimir certos desacordos em que não tinha mais como se chegar a uma conclusão. Criado, então, as leis, a justiça, parece que esses homens também perderam agora o controle. E aí? Na verdade, Gil, eu fui serventuário da justiça, trabalho com direito a vida inteira e eu acho que os profissionais do direito deveriam ganhar um adicional de insalubridade e periculosidade. Pois é. Porque o dia a dia do profissional do direito, se esse profissional não souber separar as coisas, as emoções ali ficam todas conturbadas, porque o juiz civil lida com uma desapropriação, que é um caso grave, lida com colocar o devedor alimentar na cadeia ou não, entendeu? O juiz do crime, o dia inteiro julgando criminosos, distorções da sociedade. Esse procurador da fazenda, 1 milhão de coisas na cabeça. Então a pessoa tem que cuidar da saúde mental de uma forma que o iniba e saiba colocar as coisas no seu devido lugar. Nós que somos formados em Direito, aprendemos logo no começo da faculdade, nas aulas de Direito Penal, que não se deve praticar a justiça com as próprias mãos. Sim. A famosa lei de Talião. Olho por olho e dente por dente. Então, realmente é uma situação preocupante. Veja só, o então procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, estava aguardando um ressentimento com relação ao ministro Gilmar Mendes, que não foi de pouco tempo. Sim. Ele entendia que houve uma perseguição à filha dele, que é advogada, e que advogava ou advoga, não sei dizer, para essas grandes empreiteiras cujas discussões estavam no Supremo Tribunal Federal. E em razão disso, guardando todo aquele ressentimento, chegou às raias de querer cometer um homicídio. É um assunto extremamente preocupante, porque quando os pilares da justiça parecem ruir, você que é um civil fica assustado. Fala, puxa vida, se eles, com todos esses problemas, perderam o controle emocional, visto todas essas pressões que você falou, como é que fica o sujeito aqui de fora, né, diante de tudo isso que está acontecendo? De qualquer maneira, eu acho que a gente nunca deve perder a esperança e a fé, e principalmente a confiança na justiça. Né, nós temos que cuidar disso e imaginar que isso são exceções, né? Porque todo mundo tem dentro de si aquele anjinho bom e também tem um anjinho mau. O demônio. Né? Pois é. E o anjinho mau vai ali sempre com o tridente, né, cutucando, e o anjinho bom não, contemporizando, tal. Dê mais atenção para o anjinho bom. Exatamente. A gente nunca pode perder a fé e a confiança nos homens da justiça, não tenha da dúvida, lei, porque eles estão aí justamente, e como o Gogoni disse, você está coberto de razão, a pressão é muito grande, porque seja qual for a decisão que um juiz vá tomar, está mexendo com a vida de um cidadão. Pode ser ele bandido ou não, a vida desta pessoa está na mão da decisão desse juiz. E não só o juiz, Gil. O promotor, por exemplo, quando oficia em determinados processos, direito de família, por exemplo, ele opina pela guarda com o pai, com a mãe, compartilhada. O advogado lida com as partes e lida com o promotor e lida com o juiz. As partes, ela procura, a parte procura o advogado sempre com a esperança de ter êxito na situação. Exatamente. E ainda que você, advogado, coloque em grau de importância, em grau de numeração, a porcentagem, o ganho ou não da causa, se ganhou, faz parte do jogo. Se perdeu, a frustração é imensa. E você tem que tomar cuidado para não ser alvo disso também. E por falar em sentimentos de sonhos, frustrações e tudo mais, teve um grupo aí que teve um sonho realizado em São Bernardo do Campo, e eu convido você e o amigo daí de casa a participar de um VT falando sobre mais uma obra do prefeito Orlando Morando aqui de São Bernardo,
que ele continua naquelas entregas, Sim. trabalhando sempre muito para que a população consiga realmente os objetivos que tanto sonharam. Em mais um feito da gestão do prefeito Orlando Morando, o prefeito entregou mais escrituras pelos bairros da cidade. Quem preparou uma reportagem agora contando todos os detalhes de como será esse novo espaço foi o nosso repórter Matias Gaudi. Eu convido você, Gogoni, e o amigo de casa a acompanhar mais essa matéria na tela do J+. Roda! Para dar continuidade ao maior programa de regularização de imóveis que São Bernardo já teve, denominado A Casa é Minha, o prefeito Orlando Morando esteve na manhã deste sábado com os moradores da Vila da Biquinha. O loteamento é formado por 217 famílias da Vila São José, que a partir de hoje terão seus lotes regularizados, com matrícula individualizada. Estou aqui na Vila São José, na EMEB Euclides da Cunha, mas hoje não foi para falar de educação, foi para falar de habitação. Aqui ao lado de vereadores, do vice-prefeito, dos nossos secretários, nós vamos entregar 217 escrituras aos moradores da Biquinha. Ouvi depoimentos aqui de gente que está há mais de 20 anos com este sonho que nunca se realizou. E a partir de hoje, vai todo mundo para casa com a escritura na mão, com o programa A Casa é Sua. Parabéns aos moradores da Biquinha, parabéns por acreditarem e principalmente por estarem participando deste grande momento. A escritura é um documento sagrado, que é o título único que você garante a sua propriedade. A todos vocês, parabéns e continue contando. A primeira escritura é totalmente gratuita para todos os moradores. O investimento da prefeitura com custos processuais é de aproximadamente R$300 mil. Tá aí, mais uma boa ação da Prefeitura, sob o comando do Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, sempre atendendo aí a aclamação do povo. E é muito importante, né, Gogoni? Você que cuida de leis sabe o quanto é importante isso. Um dos feitos mais importantes para a pessoa, para o cidadão, é ter seu imóvel. Sim. E mais do que ter o seu imóvel, é ter este imóvel com a escritura. E o prefeito Orlando Morando, mais uma vez, está demonstrando a sensibilidade de quem foi eleito e conhece os anseios dessa população que o elegeu. Ele vai se credenciando a cada dia a ser reeleito e ter uma profícua carreira política. A deputada Carla Morando, em uma das passagens aqui pelo nosso editorial, ela participou de uma primeira remessa de entregas de escrituras e ela falou da importância não só na aquisição do bem, mas na importância pessoal de cada família de ter esse sonho realizado. Como o prefeito disse na matéria, pessoas ali há 20 anos tentando resolver esse problema e agora consegue por meio de um papel. É um papel que para muitos não tem importância, mas para quem conseguiu por meio de suor, muitos anos de trabalho, essa escritura, é fora de cogitação qualquer outra. É um verdadeiro troféu, é um prêmio, mais um grande feito do prefeito. Como eu disse, teve essa sensibilidade e são mais 257 pessoas que vão dormir um pouco mais em paz. E vale lembrar também que o custo para se ter uma escritura é altíssimo e nesse caso eles conseguiram essa documentação sem essa taxa absurda que os próprios cartórios cobram. Custo zero. Agora tem a fase de registro de imóveis que eu tenho fé que o prefeito Orlando Morando também consiga com que a prefeitura arque com essas despesas. Bom, de qualquer forma, está aí mais uma obra entregue pelo prefeito Orlando Morando para toda a população de São Bernardo do Campo. E esse é só mais um ponto de tantos outros que ele planejou na campanha que ele fez quando ele assumiu a prefeitura. E está cumprindo. Está cumprindo, né? Cumprindo. Todo final de semana, você que acompanha o nosso editorial aí, percebe que toda segunda-feira, toda terça-feira, a gente fala de coisas que ele fez no sábado e no domingo, cumprindo então, né, Gogoni, essa meta que ele estipulou na sua campanha e que agora, de alguma forma, ele está cumprindo. O slogan da campanha do prefeito Orlando Morando era Orlando Trabalhador, né? Orlando Trabalhador. E tem se mostrado um grande trabalhador, um operoso prefeito e que está fazendo valer os votos que recebeu da população. Bom, tomara que não só o prefeito Orlando Morando, como todos os outros aqui da região e também
do país possam cumprir com as suas promessas e possam dar ao povo o que o povo realmente merece, porque o povo só vota nesses homens em busca dessas conquistas. Não tenha dúvida nenhuma. A pessoa que se dedica à vida pública sabe que a vida pública é um sacerdócio. É como você fosse um padre que fielmente, por um dom, procura a população, o povo, para poder se confortar. Tá certo. Gogoni, agora são 12 horas e 45 minutos, 20 graus aqui no ABC, deu uma queda na temperatura brusca, né? Vamos fazer o seguinte? Eu prefiro assim. Eu também. Para a nossa indumentária sempre é melhor esse tipo de clima mais friozinho aqui na região. Mas tem gente que não gosta. Mas nós vamos falar, inclusive, sobre tempo na sequência. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha, aquela paradinha normal, nosso pit stop. Sim. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta você confere os seguintes assuntos em destaque. Presidente da Câmara dos Vereadores de São Bernardo do Campo, o senhor Ramon Ramos, morre em acidente de carro. Tem também a segunda parte da nossa tradicional sala de entrevistas de hoje, que recebe aqui, como de costume, toda segunda-feira, o nosso amigo Dr. Antônio Carlos Gogoni. No próximo bloco você vai conferir muito mais notícias aqui da região e de São Paulo também. Sai daí porque a gente volta já já. Doze horas mais 47 minutos e voltamos agora ao vivo com a primeira edição do J mais ABC dessa segunda-feira. E sem perder tempo, vamos saber sobre o trânsito aqui na região. Quem traz as informações é o nosso repórter Vinícius Redaelli, que está nas ruas aqui do ABC. E quais são as informações que você tem para contar para a gente, Vinícius? Boa tarde. Olá, Gil. Olá para você que nos acompanha. Agora eu estou aqui para dar um pequeno boletim de trânsito. E em Santo André, a rua Senador Flacker tem o seu trânsito um pouquinho pesado. É uma região com muito movimento de estudantes, então o pai, a mãe sempre dá aquela passadinha para buscar os filhos na escola. E a Prestes Maia, por outro lado, também ela está com um trânsito um pouco mais leve. Então se você quer dar uma fugidinha da Senador, a Prestes Maia é um ótimo lugar. E em São Bernardo do Campo, a Jurubatuba segue o seu caos padrão, assim como a Brigadeiro Faria Lima. As duas são o caos, mas a Faria Lima é mais indicada nesse momento do trânsito. E em São Caetano do Sul, a Avenida Goiás, que é a principal avenida da cidade, tem o seu trânsito fluindo normalmente. Então pode ir tranquilo, sem problema nenhum, que não vai ter atraso, não vai ter problema com trânsito, nada. E eu queria chamar agora um VT, é triste, mas a gente tem que comunicar. O Ramon Ramos, presidente da Câmara de Vereadores de São Bernardo do Campo, faleceu neste domingo aos 43 anos, depois de um acidente de carro na Avenida Caminho do Mar. Eu trouxe mais detalhes no VT que você confere agora. O presidente da Câmara de Vereadores de São Bernardo do Campo, senhor Ramon Ramos, morreu na manhã de domingo após um acidente de carro. Ele estava em seu terceiro mandato como vereador e era líder do PDT de São Paulo e também do governo na casa, indicado pelo prefeito Orlando Morando. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de São Paulo, o vereador colidiu contra uma árvore em frente ao Colégio Harmonia, em torno das 7 horas da manhã. 2 viaturas foram deslocadas para o local, mas a vítima já estava morta. Segundo o laudo da perícia de São Bernardo, Ramon perdeu o controle ao passar por uma faixa de pedestres elevada, a famosa lomba faixa, e o veículo se colidiu com uma árvore. O velório do corpo do vereador aconteceu na Câmara dos Vereadores de São Bernardo do Campo e teve a presença do prefeito Orlando Morando, da deputada Carla Morando, além de 2.000 pessoas. Triste notícia, hein? Que Deus conforte, né, a família, Gogoni, porque eu acho que é quem mais sofre nesse momento. Não tenha dúvida. Eu não o conhecia pessoalmente. Entretanto, uma jovem liderança que teve uma morte abrupta, sem sentido, mas os desígnios de Deus ninguém pode prever, né? Jovem, terceiro mandato seguido, ocupava a cadeira de presidente da Câmara de São Bernardo, uma cidade que tem politicamente demonstrado aí, trazido ao cenário político grandes lideranças, grandes nomes, homens que trabalham realmente em prol da população. A Câmara perde, quando perde um líder assim, perde uma certa união, perde uma harmonia, leva um tempo para se recompor. Não tenha dúvida, pelo que eu soube, o Ramon Ramos ele foi eleito presidente com os 28 votos da Câmara Municipal, era uma unanimidade. Eu vi ontem um vereador lá da Câmara de São Bernardo falando
exatamente a respeito disso, que ele foi eleito pela unanimidade e que era uma pessoa extremamente querida pelo povo. Tanto é que, quando souberam da notícia, a Câmara ficou repleta. Muito, realmente a gente recebe com muita tristeza. Essa questão de trânsito gozado, né? A cidade sempre trabalhou para essas lombadas, justamente para diminuir velocidade, justamente para evitar que grandes acidentes acontecessem. Por ironia do destino, um homem que representa justamente a política local, que trabalha para que a cidade tenha uma mobilidade melhor, mais segurança, acabe sendo vítima. Isso realmente é uma fatalidade. O vereador é o cargo na carreira política inicial, que vai sendo granjeado posteriormente os outros cargos, e é o político mais próximo da população. Sim. Então tudo acontece na cidade. É o representante direto do povo, né? É o que mais aproxima, porque todos os são, né? Tanto os deputados estaduais, federais, mas começam a ficar um pouco mais distante dessa realidade. E o vereador é uma pessoa legitimada para poder representar os anseios da sociedade na Câmara Municipal. E não tenha dúvida que ele era muito querido pela população, ao ponto de ter os 28 votos com total unanimidade para a cadeira de presidente da Câmara dos Vereadores de São Bernardo. Agora, provavelmente, o Gogoni pode explicar com muito mais segurança e, claro, com muito mais competência jurídica, deve ter uma nova eleição agora para que se coloque tem um substituto direto? Tem o vice-presidente que assume e é chamado o suplente para subir e deixar as cadeiras numericamente em ordem, né? Bom, na verdade, a função do presidente da Câmara é extremamente importante, inclusive para definir quais são as pautas das reuniões, das decisões, das votações. Todos os presidentes de legislativo têm uma importância muito grande. Vamos lembrar do Eduardo Cunha, que colocou, pelo amor de Deus, colocou o impeachment da presidente Dilma para ser votado, que é uma prerrogativa do presidente do legislativo. Com o Ramon não era diferente, ele que elegia as pautas para serem votadas, e é a interligação entre o munícipe e o prefeito. Bom, a saúde política da cidade de São Bernardo, não tenha dúvida que está 100%. Perde aí um grande membro do seu quadro político, mas vida que segue, que Deus conforte a família, que receba bem a alma do nosso querido vereador e que vida continue aí e que sirva de alerta para os motoristas tomar muito cuidado ao dirigir, porque essas fatalidades acontecem mesmo. Não tenha dúvida, isso é uma situação irreparável, né? É muito triste porque um jovem vereador tinha uma carreira promissora pela frente. Pois é. E a gente lamenta muito. Bom, Gogoni, o nosso tempo está se acabando e eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui com a gente. Queria que você deixasse aqueles seus contatos e as suas considerações finais para um começo de semana. Estamos partindo aí para a primeira quinzena de outubro já, olha só. Sou eu quem agradeço, Gil. É sempre um sinal de prestígio estar aqui com vocês. Obrigado, viu? É uma honra. Trazendo um pouco do que nós conhecemos para o debate e para a população aqui do Grande ABC. E os contatos são os seguintes: e-mail drgogoni@gmail.com, telefone do WhatsApp 997356185 e o famoso fixo 4438-2210. Obrigado, viu, Gogoni? Boa semana para você. Que Deus te acompanhe para que a gente tenha uma semana muito gloriosa. A todos nós e sem faca na mão. Sem faca na mão, por favor, Gogoni. Não se altere, mantenha-se. Não tenha dúvida. Controle-se. Obrigado, Gogoni. Já a gente toma o nosso café fora do ar. Muito bem, depois desse papo muito bom, está encerrado o segundo bloco do J Mais ABC, primeira edição de hoje. Estamos ao vivo, agora 12h55. Na volta você confere os seguintes assuntos em destaque e as principais informações do tempo em toda a região e mais. Campanha nacional do sarampo é expandida para novos públicos. O J Mais ABC primeira edição volta em instantes com muito mais informações aqui da região. Então não sai daí
que é o tempo do meu café com ele fora do ar e a gente já volta. Até já. Faltando 3 minutos para 1 da tarde, voltamos ao vivo com a parte final do J Mais ABC de hoje. Olha só, pessoal, hoje o tempo pegou bastante gente de surpresa. Esse frio fez muita gente não ter coragem de sair de casa. Quem foi corajoso foi o nosso repórter Matias Gaudi, que saiu nesse frio só para trazer as informações do tempo para a gente. Então, Matias, fala para a gente aí o que você tem aí de informação para a gente do tempo. Muito boa tarde, Gil. Muito boa tarde a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Essa é uma segunda-feira que amanheceu bastante fria, amanheceu bastante chatinho, choveu bastante durante a madrugada, que já deu um índice de como seria essa segunda-feira. Hoje não devemos passar dos 21 graus de máxima, assim como na terça e na quarta-feira, que também não devemos ter muito calor, diferente de semana passada, que a gente teve sol a semana inteira. Esse tempozinho nublado, essa chuvinha, esse bastante vento, aliás, deve acompanhar a gente até pelo menos quarta-feira. Nesse tempinho, Gil, a gente fica propenso a pegar alguma doença, a adquirir algum vírus, então eu aconselho a vocês a se agasalharem e a se prevenirem. A gente fala aqui há bastante tempo já do sarampo, que toda semana tem um caso diferente, os casos vão crescendo a cada semana, mas mesmo assim tem muita gente que não vai se vacinar. Nesta segunda-feira, as crianças de até 5 anos de idade podem também se vacinar com a campanha nacional contra o sarampo. Eu preparei uma reportagem especial contando todos os novos marcos, os novos tratamentos, agora que o sarampo também tem, com essas crianças de até 5 anos, e você confere agora. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo começa hoje em todos os postos de saúde do país. 2 grupos de pessoas estão no novo alvo da nova campanha. O primeiro grupo é formado por crianças de 6 meses até menores de 5 anos. E a vacinação vai desta segunda-feira até o dia 25 de outubro, com o dia D sendo no dia 19. O segundo grupo, com faixa etária de 20 a 29 anos e que não estão com a caderneta de imunização em dia, a vacinação está prevista para iniciar no dia 18 de novembro. A meta do Ministério da Saúde é vacinar mais de 2,5 milhões de crianças na faixa prioritária e mais de 13,5 milhões de adultos. Para incentivar a vacinação de crianças, o Ministério disponibilizará 206 milhões de reais destinados aos municípios que cumprirem 2 metas estabelecidas pela pasta. Desde o início do ano, a pasta distribuiu 25,5 milhões de doses da vacina tríplice viral para garantir a todos os estados a vacinação de rotina, as ações de interrupção da transmissão do vírus e a dose extra, chamada de dose zero, a todas as crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias. Vacinar contra o sarampo é importante para evitar complicações como cegueira e infecções generalizadas que podem levar a óbito. Por isso, o governo, em parceria com os estados e municípios, quer vacinar quase 40 milhões de brasileiros, 20% da população que hoje estão suscetíveis ao vírus do sarampo. Pois é, Gil, mesmo a gente falando bastante, a gente alertando bastante a população, muita gente parece que não escuta, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro na mesma hora, né? Eu tenho um dado aqui interessante, porém ele é bastante preocupante. Dos mais de 5.400 casos de sarampo em todo o Brasil, 5.228, ou seja, 97% deles, estão concentrados em 173 municípios só de São Paulo, só do estado de São Paulo. Então, a gente sempre fala que não, tá longe, nunca vai acontecer comigo. Então, acho bom a gente abrir o olho, a gente ficar esperto, porque a gente nunca sabe quão próximo ele pode estar da gente, não é mesmo, Gil? Tá certo, você tá coberto de razão, é isso mesmo. A gente fala tanto, né? Mas o pessoal nunca acha que é com eles. É exatamente isso que o nosso colega Matias falou. Nunca acham que é com eles. Então, você aí de casa, fique esperto e se previna. E obrigado, viu, Matias Gaudi, por todas as suas informações. Amanhã você volta com muito mais. Agora, antes de encerrar o J Mais ABC, vem comigo aqui, Caio. Eu quero fazer um convite para você, amigo de casa, você que é aficionado em futebol. Olha que evento bacana vai acontecer aqui no ABC. Eu estou falando da primeira Copa Prevent Senior de Futebol Master. Ela vai acontecer em 2 datas, no dia 12 de outubro e no dia 20 de outubro. Todo esse evento vai ser aqui no estádio 1º de maio. Eu estou falando de um jogo de Masters que vai envolver 4 equipes de São Paulo. São as 4 equipes grandes, né? São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras. No dia 12 de outubro, a programação é o seguinte: Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo. E no dia
20 é a grande final. Os vencedores dessas duas partidas, então, vão fazer a grande final do Futebol Master. São os jogadores da décadas de 80 e 90. Você que curtiu bem essa época e quer rever esses grandes craques, está aí uma grande oportunidade. O melhor é que para entrar é o seguinte, basta você levar 1 quilo de alimento nos postos de troca, onde você vai então pegar o seu ingresso para curtir esse grande espetáculo. Estádio 1º de maio, dia 12 e 20 de outubro, a primeira Copa Prevent Sênior de Futebol Master. Nós, aqui da TV+, faremos a cobertura completa durante toda essa semana sobre esse evento e, claro, traremos as informações sobre esses 4 jogos. É um jogão de bola para quem gosta de Futebol Master. Então, tá feito o convite para você. E com todas essas informações, a primeira edição de hoje do J mais ABC, 7 de setembro, hoje é segunda-feira, né? 7 de outubro, não 7 de setembro. 7 de setembro foi o mês passado, 7 de outubro de 2019. E hoje é dia perfeito, é o dia do compositor brasileiro, fica por aqui. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, que é fácil, viu? Além de fácil, ela é muito simples, TV Mais ABC. Você pode conferir também os nossos vídeos no nosso canal do YouTube, que é TV+/vídeos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue agora com a nossa programação. O nosso próximo encontro, às 6 da tarde, com o J mais ABC, segunda edição. Eu vou estar aqui esperando por você, trazendo todas as informações do ABC e também de São Paulo. Continue com a nossa programação. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até às 6 da tarde com a segunda edição. Eu já volto.